Olá, Matheus Ricardo Capote de Lima. Nós vamos agora começar a nossa segunda aula, ou seja, a nossa aula da unidade 2 do seu livro de ciências para você poder arrebentar nessa prova de segunda-feira. Bacana? Então, mais uma vez, nós vamos fazer com perguntas e respostas, tá? Deixa eu baixar aqui um pouquinho, que a gente vai começar. As respostas são essas também na tela. Bem, a primeira pergunta é: para que servem as anotações que a gente faz nos calendários e nas agendas? O que acontece? Essas anotações servem para que a gente possa organizar e administrar melhor o nosso tempo, para que a gente não perca um compromisso importante, para que a gente possa aproveitar melhor o nosso dia. Como assim, vovô? O que acontece se eu não anotar as coisas na agenda? Depende. Pode ser que não aconteça nada. Se você tiver uma boa memória, lembrar de tudo e for organizado, não vai acontecer nada. Mas o problema é que pode acontecer o seguinte: você pode esquecer que já tem um compromisso e marcar um outro no mesmo horário, e aí você não vai conseguir cumprir os dois compromissos. Ou pode acontecer de você simplesmente esquecer de algum compromisso e deixar de comparecer. A vantagem das anotações feitas no calendário, anotações feitas na agenda, é que basta você consultar essas anotações no calendário que você vai se lembrar do que já está marcado e não vai perder nenhum compromisso, não vai marcar dois compromissos na mesma hora, vai poder comparecer aos dois, tá bom? Então vamos lá, continuando. A próxima pergunta, vou subir aqui um pouquinho mais, é assim: as observações dos astros começaram a ser feitas há pouco tempo? Opa, esse A é HA, desculpa, tem uma falhinha aí, mas eu não vou parar para corrigir não, tá? Esse há pouco tempo é HA, não é o A como está aí não, tá? Ou faz muito tempo, e por que começaram a ser feitas? Deixa eu explicar uma coisa. O que tem a ver a agenda, o calendário que a gente está falando, com as observações dos astros? É porque, na verdade, o calendário ele serve para marcar o tempo. Os astros começaram a ser observados também para marcar o tempo. Vou explicar um pouco melhor. O que acontece? Alguns desenhos pré-históricos encontrados em rochas, eles mostram que há muito tempo já se faz observação dos astros. Há cerca de 5.000 anos atrás já se fazia a observação dos astros e como os astros se movimentavam. Mas para que se fazia isso? A ideia era exatamente para medir a passagem do tempo, por isso é que tem a ver com o calendário. A ideia de observar os astros era para medir a passagem do tempo e conseguir prever qual era a melhor época do ano para plantar e para colher os alimentos. Então, os antigos, 5.000 anos atrás, eles observavam o movimento do Sol, o movimento da Lua, para ver qual era a melhor época para eles plantarem, que daria um resultado melhor para eles, tá? Então, a ideia é relacionar a posição da Terra em relação ao Sol, a posição, se é lua cheia, se é lua nova, a gente vai ver o que é isso, para decidir quando vai ter mais chuva, por exemplo, que eles observavam, e é melhor plantar tal coisa ou é melhor não plantar. Então, resumindo a história, as observações dos astros começaram há muito tempo, há cerca de 5.000 anos, e a finalidade era essa aí: observar quais as melhores épocas para plantar e para colher, para o plantio e para a colheita, ok? E como eram feitas? Nossa próxima pergunta: como eram feitas essas primeiras observações dos astros e como foi que isso aí evoluiu? Bem, no início, lá atrás, lá nesses 5.000 anos, os nossos antepassados observavam os astros a olho nu, eles só olhavam, eles não tinham nenhum instrumento para fazer isso, então simplesmente olhavam e observavam. Mas com o passar do tempo, foram desenvolvidos novos equipamentos, novos instrumentos, novas tecnologias e as ciências que permitiram estudar com mais detalhes. Olha lá, alguns instrumentos foram muito úteis, são até hoje, né? Por exemplo, os telescópios e os computadores. Então, com isso você consegue examinar os astros e como eles se movimentam de um modo mais preciso, de um modo mais detalhado.
Além disso, olha só, foi desenvolvida também uma ciência específica com métodos para examinar esse movimento dos astros. Essa ciência é a chamada astronomia, que é a nossa próxima pergunta, tá? Então, repito, as primeiras observações eram só olhando, era no visual, né? Depois foram surgindo outros equipamentos mais desenvolvidos e hoje a gente usa telescópios e computadores. Nossa próxima pergunta. Como são chamados esses cientistas que estudam os corpos celestes e qual o nome da ciência que eles estudam? É o que nós acabamos de examinar. A ciência que eles estudam é chamada de astronomia. A astronomia cuida do estudo dos astros no céu, dos seus movimentos, dos fenômenos que ocorrem, tá? Então, a ciência é chamada de astronomia. E os cientistas, as pessoas que estudam astronomia, são chamados de astrônomos, tá? Então, a ciência que estuda os astros, astronomia. E as pessoas que estudam astronomia são chamadas de astrônomos, ok? Bem, essas primeiras observações dos astros, que eram feitas no visual, que eram feitas pelos nossos antepassados, elas tiveram alguma importância para o que a gente tem hoje? Sim, claro que tiveram. Como a gente viu na unidade 1, esses conhecimentos iniciais, essas primeiras observações que eles faziam, serviram de base para que depois fosse feito o estudo mais detalhado, o estudo mais completo dos astros celestes. Mas esses primeiros estudos foram o começo de tudo, a partir daí que foi se desenvolvendo, foram sendo criados novos instrumentos, foi se desenvolvendo a astronomia e por aí vai, tá? Então, sim, esses estudos antigos, feitos só no visual, foram, sim, importantes, ok? Nossa próxima pergunta diz assim: os corpos celestes estão parados ou eles estão em movimento? Olha lá. Os astros celestes, os corpos celestes, eles estão em movimento. Esses movimentos são chamados de movimentos cíclicos. O que são movimentos cíclicos? São movimentos que se repetem, tá? A gente vai já ver, por exemplo, a Terra, ela gira em torno do Sol. Quando ela completa o giro, ela repete e começa de novo. Quando termina, repete e começa de novo. Isso é que são movimentos cíclicos, são movimentos que se repetem, ok? Pois bem, então, os corpos celestes apresentam movimentos que se repetem, movimentos cíclicos. A Terra, que é o planeta onde nós vivemos, ela tem algum tipo de movimento? Sim, com certeza. A Terra apresenta os movimentos de rotação e de translação. A gente vai falar primeiro sobre a rotação, depois sobre a translação. Olha só, o movimento de rotação é o movimento que a Terra faz quando ela gira em torno dela mesma. Funciona assim. A Terra tem o eixo imaginário, que passa por ela de cima a baixo, passa pelo meio dela de cima a baixo. Esse eixo é imaginário, ele não existe de verdade, tá? Em torno desse eixo, a Terra vai girar. Esse movimento em torno do eixo é chamado movimento de rotação. E ele dura aproximadamente 24 horas. Para ser mais exato, o movimento de rotação dura 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Ou seja, a cada 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, a Terra completa uma volta inteira sobre si mesma. Essa volta completa, esse período para dar uma volta, é o que a gente chama de dia. É o período de um dia. Bora entender um pouquinho melhor? Deixa eu pegar a Terra aqui nas minhas mãos. Vou pegar uma bola de basquete, tá? A tua bola de basquete, Mati. Olha lá, a Terra, aqui é o eixo. Aqui, no meio da Terra, passa o eixo daqui e sai aqui embaixo, tá? É o eixo imaginário, ele não existe na verdade, tá? Mas olha só, a Terra vai girando, tá? Ela vai girando. Ela gira no sentido anti-horário, sentido contrário ao do ponteiro do relógio. O que acontece? Olha aqui. Aqui está aparecendo esse pênalti, né? A Terra vai girar. Está girando. Está girando. Não é esse pênalti, é outro. Está girando.
Aqui, olha lá, ela vai completar um movimento. Ela deu uma volta completa. Essa volta completa, essa volta é o movimento de rotação. A volta completa leva um dia. Leva, para ser mais exato, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Aproximadamente às 24 horas, que é o período que a gente chama de um dia. Então vamos deixar a Terra quietinha, que daqui a pouco a gente vai usar ela de novo. Tudo bem? Não, vovô, não está tudo bem não. Explica esse negócio melhor. O que é o dia e que esse dia tem a ver com o movimento de rotação? Bem, olha lá, como a gente acabou de ver, o movimento de rotação, pegar a Terra de volta, é o movimento que a Terra faz sobre o seu próprio eixo. Esse aqui é o movimento de rotação, é a Terra girando sobre si mesma. E o dia é o tempo que ela leva para dar uma volta completa. É por causa desse movimento que a gente vai ter os dias e as noites, ou seja, quando começa essa rotação completa, e aí começa tudo de novo. Ela dá uma volta completa, começa outra volta, e começa outra volta, e é por isso que é chamada de movimento cíclico, tá? Bem, mas agora, como você diz, mas eita preula, agora o negócio pegou. Vamos lá. Como assim? Não entendi. Como é que é por causa da rotação que nós temos os dias e as noites? Bem, aqui nós vamos fazer de novo a Terra, mas usando um outro recurso. Eu vou apagar a luz só um instante. Apaguei a luz, eu tenho aqui, de novo, a Terra e tenho o Sol, a luz do celular. Olha só o que vai acontecer. O Sol aparece aqui, olha só. Esse lado aqui da Terra, ele está iluminado pelo Sol. Ele é dia. Nessa parte aqui da Terra é dia. Mas aí a Terra vai girando. Olha lá, está girando, o movimento de rotação. E a parte que estava no Sol começa a ficar na sombra. E o outro lado que estava na sombra vem para o Sol. É assim, a parte que recebe o Sol é dia. Do outro lado, desse lado daqui, ó, do outro lado é noite. Mas depois gira e o negócio inverte. Onde era dia passa a ficar na sombra, passa a ser noite. E onde era noite passa a receber o Sol, passa a ser dia. É assim que funciona a rotação com os dias e as noites, tá? É onde recebe o Sol é dia, mas como vai rodando, depois de um tempo o que estava no Sol passa para a sombra, fica de noite. Depois de um tempo o que estava na sombra passa para o Sol, era de noite, vai ficar de dia. E assim por diante, tudo bem? E olha um detalhe curioso. O Brasil fica de um lado do mundo, o Japão fica do outro lado. Digamos, o Brasil fica aqui desse lado, o Japão fica aqui desse outro lado. Quando aqui no Brasil é dia porque está recebendo o raio do Sol, lá no Japão, que é do outro lado, é noite. Quando a Terra girar, lá no Japão, que era noite, vai passar a ser dia, e no Brasil vai passar a ser noite. Então, é sempre assim. Quando no Brasil é dia, no Japão é noite. Quando no Japão é dia, no Brasil é noite. Tudo bem? Deixa então só um instantinho, eu vou acender a luz de volta para a gente continuar. Pronto, já guardei a Terra e já desliguei o Sol, né? Então vamos continuar esse negócio agora. Olha só, que mais? Deixa eu falar aqui, que eu falo aqui. Tá, se lembrei. O movimento, como a gente viu, ele nunca para. A Terra não para o movimento de rotação. Ele se repete. Olha lá, então o dia começa, tá? Começa o dia aqui no Brasil, aqui em Manaus, por exemplo, começa o dia, aí vai avançando, vai girando, aí chega de noite. Aí a noite vai, termina, começa de novo o dia e não termina nunca. Por isso, repita que é chamado movimento cíclico, porque se repete o tempo todo. Bacana? Vamos lá. Como é que essa história
de dia e noite, dia quando tem raios solares e noite quando não tem, como é que isso vai influenciar a nossa vida, tá? Olha só, Mate, o que acontece? Em geral, os seres vivos, eles alteram seus hábitos, eles alteram seu comportamento conforme seja noite, conforme seja dia, conforme haja a luz do sol, conforme não haja a luz do sol. Por exemplo, os seres humanos, em geral, eles dormem durante a noite e durante os dias eles trabalham ou estudam. Normalmente os adultos trabalham e as crianças estudam, tá? Durante o dia e à noite dormem. Aliás, tem que dormir cedo, hein, cara? Tu gosta de dormir tarde, tem que parar com isso. Mas existem alguns animais que fazem o contrário. Existem animais que têm hábitos noturnos. Por exemplo, os morcegos. Os morcegos, eles dormem durante o dia e à noite eles saem para caçar. Então, cada animal se comporta de uma forma diferente. E o mais interessante é que o organismo desses animais, o organismo se adapta conforme ele faça isso de noite ou de dia. Por exemplo, os animais que têm hábitos noturnos, que caçam à noite, como o morcego que a gente viu, esses animais eles têm os olhos adaptados para poder enxergar à noite, mesmo sem a luz do sol. Às vezes não é tão enxergar, ele pode ter um sistema de radar, mas ele se orienta à noite mesmo sem ter luz alguma, mesmo sem ter sol. Já os animais que têm hábito diurno, como os seres humanos, né, eles são os contrários. Nossos olhos são adaptados para enxergar durante o dia e não durante a noite. Por isso que durante a noite a gente não consegue enxergar praticamente nada, ok? Eu estou olhando para cá que eu estou marcando o tempo do vídeo. Quando chegar em no máximo 20 minutos eu vou trocar para não ficar muito grande. Mas vamos continuar. Bem, nós falamos em dias e noites, falamos em luz do sol ou não ter luz do sol, e dissemos que um dia tem a duração de aproximadamente 24 horas. Mas como é que essas horas são medidas? E desde quando, há quanto tempo já se consegue medir as horas? Olha lá. Lá no Egito Antigo, os egípcios antigos, eles já conseguiam marcar as horas 3.000 anos atrás. E sabe o que eles usavam? Usavam um gnomo. Nós vimos na unidade 1 o que é um gnomo. O gnomo nada mais é do que uma haste fixada em uma superfície e ela vai dar sombra, vai projetar a sombra. Ao longo do dia, o comprimento e a posição da sombra vão mudando. E é esse comprimento e a direção, a posição da sombra, que permitem marcar as horas. Então, conforme o comprimento da sombra e a posição da sombra ia sendo alterada, os egípcios iam marcando para definir as horas do dia, ok? Mas pera lá, só um instante. Se eles faziam isso com a sombra, como era possível, com esse relógio que eles usavam, que era chamado relógio de sol, como era possível que eles medissem as horas durante a noite? Tá? Que é a nossa próxima pergunta assim. Como seria possível, com o relógio de sol, medir as horas durante a noite? Não era possível, evidente, né? Na verdade, o relógio de sol só pode ser usado no sol. Durante a noite, não tinha como medir as horas. Inclusive, o relógio de sol, no teu livro tem lá a figura, o relógio de sol tem uma parte dele que ele não tem nenhum número. Por que ele não tem nenhum número? Porque era a parte da noite. Na parte da noite não existe sombra, não existe luz, então não dava para medir a luz, eles nem marcavam os números, ok? E ainda hoje, esses relógios de sol são usados? Nossa próxima pergunta? Na verdade, não, né? Pode até ser que tenha alguma tribo isolada, um povo isolado que usa, mas em geral, não. A gente ainda encontra relógio de sol para visitar em museu, em parques, mas só mesmo para a gente saber como era por curiosidade. Mas, na verdade, eles não são mais usados. Nós sabemos que hoje, para medir as horas, nós usamos basicamente o relógio. Ou o relógio analógico, aquele que tem ponteiros, aliás, tem um aqui, por sinal. Relógio analógico é esse aqui, que tem ponteiros, ou o relógio digital, aquele que já mostra direto os números para que a gente possa checar as horas, né? E hoje nós temos, não há necessidade mesmo de usar relógio de sol, porque nós temos vários dispositivos eletrônicos, como celulares, tablets, computadores, que eles têm relógios e nos permitem verificar as horas, ok?
Esse vídeo já está com 20 minutos e, portanto, eu vou trocar de vídeo, vou encerrar esse, a gente vai até mudar o assunto, que ele estava falando do movimento de rotação, vou agora falar do movimento de translação, mas deixa eu encerrar esse vídeo aqui.